Quem é que nunca sentiu que existe uma barreira invisível, algo que simplesmente impede o progresso na vida? Pois bem, hoje vamos a fundo na origem desses bloqueios emocionais e, o que é ainda mais importante, vamos descobrir como é possível quebrar essas correntes. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? É um sentimento muito frustrante, o de estar preso, de dar o máximo e, mesmo assim, não sair do lugar. É a fundo que vamos analisar hoje encara essa questão de frente. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para entender a solução, primeiro a gente precisa dar nome ao problema. Existe sim uma razão para essa sensação de estar a dar murros em ponta de faca, a bater contra uma parede invisível. E aqui está ele, o nome da coisa. Bloqueio emocional. De acordo com a nossa fonte, isso não é de todo uma fraqueza. Pelo contrário, é um mecanismo de proteção. A mente, lá atrás, numa tentativa de proteger-te uma dor, criou estes muros. O problema é que esses mesmos muros que um dia serviram de escudo, hoje limitam todo o nosso potencial. E mais interessante é ver como esses bloqueios aparecem no dia-a-dia. Eles não são conceitos abstratos, muito pelo contrário. São aquele medo de falhar que nos paralisa, sabe? Aquele perfeccionismo que impede até de começar um projeto. A procrastinação constante, tudo isso. E mais, como a mentalidade de escassez ou a necessidade de aprovação, são só os sintomas visíveis de uma causa muito mais profunda. E esta citação, ela é brilhante porque resume um ponto fundamental. O estado atual de alguém não é a sua identidade permanente. É um padrão que foi aprendido. E a boa notícia sobre padrões aprendidos é que eles podem, com certeza, ser desaprendidos e substituídos por novos. Vamos então avançar e perceber como é que isto tudo se constrói. A origem destes bloqueios, na verdade, não é um mistério. Está totalmente ligada à forma como o nosso cérebro está programado para funcionar. Uma programação que é, ao mesmo tempo, genial e, por vezes, um verdadeiro tiro no pé. A regra número 1 do cérebro é a eficiência. Ele odeia, mas odeia mesmo, gastar energia. Para sobreviver, ele desenvolveu uma forma de automatizar o máximo de coisas possível. É por isso que a gente consegue conduzir um carro ou andar de bicicleta sem pensar conscientemente em cada movimento. E esses atalhos, ou vias neuronais, são formados por tudo o que a gente vê, ouve e sente. Quando uma experiência tem uma carga emocional muito forte, especialmente na infância, o cérebro cria logo um atalho para nos proteger de sentir aquela dor outra vez. E a fonte sublinha que a maior parte desta programação acontece justamente quando somos mais vulneráveis. Olhando para esta linha do tempo, vemos as fases mais críticas do nosso desenvolvimento. Nessas idades, não há maturidade para interpretar os acontecimentos de forma correta. Por isso, uma crítica ou um fracasso podem ser gravados como uma verdade absoluta, e assim se forma um bloqueio que nos acompanha até à idade adulta. E aqui está uma metáfora fantástica do autor. É uma ajuda burra. O instinto era bom, claro, era proteger-nos. O problema é que o cérebro não soube quando desligar esse alarme. Então uma proteção que era útil aos 8 anos de idade torna-se uma verdadeira armadilha aos 38. Então a grande questão é, como é que sai desta armadilha? A chave não é lutar contra os comportamentos à superfície, mas sim ir à procura da programação original, da causa raiz. Este quadro mostra a diferença fundamental. O efeito é aquilo que se vê. As compras por impulso, a procrastinação. A causa é a crença invisível que alimenta esse comportamento. Tratar o efeito é como tomar um analgésico por uma dor de dentes. Alivia na hora, mas não resolve o problema de vez. Que analogia poderosa, não é? A maioria das pessoas passa a vida a correr com baldes de um lado para o outro, a gerir os efeitos dos seus bloqueios. Vivem exaustas a lidar com as consequências, sem muito a subir ao telhado para consertar a verdadeira fuga. E fica a reflexão. Onde é que na nossa vida estamos apenas a gerir um problema em vez de o resolver? Onde é que estamos a tratar o sintoma em vez de procurar a causa? A autoconsciência é, sem dúvida, o primeiro passo para a mudança real. E isso leva-nos à parte mais importante desta nossa análise. Agora que já entendemos o quê e o porquê, vamos ver o como. E a fonte que seguimos oferece um caminho bem claro e muito prático. Aqui está, basicamente, o mapa para a liberdade. Vamos ver cada passo. Passo 1, ganhar consciência. É identificar o bloqueio, é ver o balde e a goteira. Passo 2, ativar a ira. É usar uma energia poderosa como combustível, e já vamos detalhar isto. Passo 3, ressignificar o passado. Isto quer dizer revisitar a memória original e dar-lhe um novo significado, uma nova interpretação que nos fortaleça. E finalmente, passo 4, agir decisivamente. É preciso provar ao cérebro, com novas ações, que aquele perigo antigo já não existe.
O ponto fundamental aqui é que a ira, como é descrita na fonte, não deve ser confundida com raiva destrutiva, com ressentimento ou ódio. É precisamente o oposto. É uma emoção poderosa e limpa. É aquele momento de clareza em que se diz: basta, recuso-me a viver assim por mais um dia. É a energia pura e focada de que precisamos para superar a inércia e finalmente começar a consertar o telhado. A mensagem central é a de empoderamento. Ninguém precisa de ser vítima das suas programações passadas. A partir do momento em que estas se tornam conscientes, é possível assumir o comando e começar a reescrever o código. O controlo está nas mãos de cada um. A fonte conclui com esta afirmação de identidade poderosíssima. Independentemente das crenças de cada um, a ideia é que o valor inerente de uma pessoa é imenso e não é de forma alguma definido pelos bloqueios que adquiriu. A nossa verdadeira natureza é a de potencial ilimitado. E assim, esta análise termina com uma pergunta. Não para amanhã, nem para a semana que vem, porque a mudança começa com uma decisão agora. Com base em tudo o que vimos, qual é o primeiro muro a ser derrubado, a partir de hoje? A escolha pertence a cada um de nós.